Eu me chamo Valdir José de Brito, tenho 65 anos, nasci na cidade de São Paulo. Bom, como manifestação cultural, eu tenho me dedicado à cultura em geral, mas eu trabalho especificamente no carnaval. No carnaval, eu tenho feito trabalhos em escolas de samba e na minha escola de samba Rosas de Ouro, onde eu comecei desde 1974, onde passei por várias atividades dentro da escola, até chegar na condição de cidadão samba de São Paulo. E na escola, como coordenador de harmonia e também na ala de compositores, foi onde eu mais atuei. Eu atuei em vários segmentos da escola, mas na ala de compositores foi uma das alas onde eu me dediquei mais na disputa de samba enredo, sambas de quadra, enfim, nas composições musicais, a gente diz assim. Hoje, por exemplo, existe uma dificuldade muito grande porque os sambas de meio do ano não existem mais, que são os chamados sambas de quadra, e fica difícil a gente ficar o ano todo somente para compor e disputar um samba enredo, né? Eu acho que é muito pouco para dedicar a uma escola de samba. Eu acho que a escola de samba deveria ter muito mais atividades ligado à ala de compositores, que é um dos principais segmentos que a escola tem na parte poética, evolução e musical. Então, com essa dificuldade, eu comecei a compor músicas que não fossem dedicadas à escola de samba, que não fossem sambas enredo. E aí eu acabei fazendo várias músicas até chegar nessa condição de gravar meu primeiro CD, que chama-se Navio Negreiro. Como eu estou falando da ala de compositores, vou falar um pouco do segmento que eu tive, né, do acompanhamento, vamos dizer assim, que eu tive, desde quando eu cheguei na escola e passei a fazer parte da ala de compositores. Na minha escola, na Rosas de Ouro, tinham vários compositores, Moog, Nego Dois, enfim, Zeca da Casa Verde, que foi um dos maiores compositores que passou por lá. E quando eu entrei na ala, nós sempre conversávamos com o Zeca da Casa Verde a respeito da criação, da metodologia. Ele dizia que era a inspiração e a metodologia era se dedicar, na verdade, a construir uma poesia que viesse realmente do coração, que fosse uma coisa que ele realmente queria falar da escola dentro do tema que havia sido dado. Então, nós aprendemos até com o Zeca da Casa Verde, que ele era mais. Chegou primeiro que nós, que a área de compositores é uma das maiores seriedades que a escola tem, são os poetas da escola, que traz a verve poética que é cantada na avenida e analisada. E os sambas enredos, embora tenha um tema, mas a inspiração é fundamental. Não dá para construir um samba enredo somente com frases bonitas ou coisa assim. Tem que haver um sentimento. E isso hoje nas escolas de samba está faltando muito. Os sambas estão retos, os sambas estão difíceis de ser cantados, os sambas estão sendo construídos de acordo com o enredo em todas as partes. A poesia que vem do ser humano, que é o principal encantamento, ela não tem chegado nas letras e nas melodias, principalmente. Então, as escolas de samba estão quase todas iguais no sentido de construção de samba enredo, e isso é muito ruim. A parte poética, que vem da alma, que vem do ser humano, ela não está mais. Em muitas escolas, evidentemente, algumas ainda têm, mas na maioria ela não está mais sobressaindo como fator principal. Então é difícil. A gente vê que os sambas enredo hoje são quase todos iguais, a gente vê que uma disputa de samba enredo, às vezes tem 15, 20 compositores, que é impossível, não tem como fazer um samba enredo com essa quantidade de gente, porque são inspirações, é um casamento de 2, 3, 4, 5, talvez no máximo, né, que nós vimos isso antigamente, e hoje os sambas enredos estão sendo construídos, eles não estão sendo recebidos como uma coisa divina, vamos dizer assim, como uma inspiração. Então, isso é uma grande dificuldade no samba de hoje. Estão quase todos iguais, e isso é muito triste.
Bom, eu cheguei na escola de samba do Rosas de Ouro no ano de 1974. Em julho, agosto, mais ou menos, de 74, foi quando eu cheguei na Rosas de Ouro, que tinha uma parte da minha família que morava próximo da quadra, e eu trabalhava com um dos principais chefes de ala que a Rosas de Ouro teve, né, que foi o Mug, o Paulo Sérgio. Então, eu trabalhava no Banco Itaú junto com ele, e ele me convidou para ir ver o ensaio do Rosa e tal. Enfim, eu acabei gostando e tal, e ficando na escola. E aí ele tinha uma ala de passo marcado, que era um dos xodós da escola, né? Naquele tempo, o passo marcado era uma das alas assim bem difícil de se ter, de se construir dentro da escola, porque precisava muita dedicação, muito ensaio e tal. E aí todas as escolas tinham uma grande ala de passo marcado, né? E o Rosas de Ouro começou com a ala de passo marcado, com a nossa ala, que era a ala da Baixada do Maestro. É isso, a ala da Baixada do Maestro. E aí, nessa área de passo marcado, evidentemente, havia um crivo, né, das pessoas que sambassem, das pessoas que tivessem um pouco de jeito para entrar ali, porque tinha que ter muita dedicação para no desfile fazer bonitas. Não era uma ala coreografada, era uma ala de passo marcado, mas era uma ala bem inspirada, bem sambada, e era difícil. Então, eu fui convidado, passei no teste, tinha que fazer um teste lá e tal, e aí comecei a participar em 75, né, no ano vindouro, a fazer parte da ala da Baixada do Maestro, e foi um dos encantamentos, um dos melhores lugares onde eu desfilei até hoje na minha vida, que era muito legal, aquela coisa de ala de passo marcado, tudo igualzinho, aquele apulpo, aquele calor da avenida quando passava, né? E aquela disputa com as outras alas que tinham no Camisa, no Vai-Vai, no Nenê, de se mostrar que no Rosas de Ouro também tinha uma grande ala de passo marcado. Isso foi fantástico, foi uma das melhores coisas que eu tive naquele começo da minha Rosas de Ouro, foi fantástico. No ano de 77, 78, a Maria Helena, na verdade, ela era o destaque da ala de passo marcado onde nós desfilávamos, né? E eu acabei conhecendo a Maria Helena no Carnaval de 77, de 76 para 77. E aí o que aconteceu? Nós fomos fazer um aquecimento na quadra antes de ir para a avenida, né, para o desfile, e, e naquele aquecimento ela estava, né, numa parte da escola assim que tinha um lugar para as pessoas ficar ali olhando a quadra, né? E aí eu falei para ela segurar o chapéu, porque o nosso chapéu, na verdade, era grande, né? E como a gente ia fazer só um aquecimento, eu falei, pô, segura meu chapéu aí, por favor, e tal. Aí ela ficou meio assim, mas ela falou, não, tudo bem. Aí ela segurou, né? Que a gente não se conhecíamos, assim, de estar conversando e tudo, embora ela vinha antes de mim, ela vinha do começo da escola. Eu estava chegando, ela conhecia todo mundo, mas ela não me conhecia, assim como conhecia as outras pessoas. E aí ela, não, tudo bem, ela segurou. E aí nós ensaiamos ali e tal, fizemos aquecimento, ela não fez, porque ela era destaque, sabe como é que é? E aí o que acabou acontecendo? Na hora de a gente ir para a avenida para o desfile, é, ela foi no mesmo ônibus, e aí tinha um lugar do lado dela, a hora que eu entrei no corredor do ônibus, aí eu falei para ela, posso sentar? Ela parou assim, ficou olhando, aquele silencinho, falou, não, tudo bem, né? Quer dizer, eu até podia, porque era mais, sabe como é que é, né? Por educação, eu falei, pode sentar? Ela falou, não, tranquilo, pode sentar. Aí fomos para a avenida, aí fomos conversando alguma coisa e tal, e, e depois que terminou o desfile, na verdade, eu mudava para Brasilândia no carnaval, que eu moro na Cachoeirinha, e tinha uma tia perto da quadra, então eu deixava meu carro lá na garagem, eu tinha um Fusquinha na época e tal, eu deixava lá, e aí no final do carnaval, ou quando eu precisava vir embora para casa e tal, rápido para voltar assim, eu pegava o carro e vinha, e voltava e tal. Aí eu, é, é, nós chegamos do desfile junto, né, no mesmo ônibus de volta. Aí eu perguntei onde ela morava, ela explicou e tal. Eu falei, ó, eu te levo até lá, depois de lá eu vou embora e tal. Ela falou, não, mas como assim? Eu falei, não, eu vou até lá só, e depois de lá eu vou embora. Não, mas, bom, tudo bem, então vamos. Aí eu falei, espera aqui que eu vou trocar a roupa, tirar a fantasia na minha tia e já volto. Isso eram umas 5, 6, já quase da manhã. E aí eu fui na minha tia, troquei, peguei o carro
e subi, parei o carro perto da quadra, perto dela, que ela estava segurando meu chapéu, esperando eu voltar, né? Aí eu dei uma buzinadinha, pipi, ela nada, eu tentei nada, aí o cara, aí eu saí do carro, ô, vamos? Aí ela olhou, bom, tudo bem, ficou quieta, aí entrou. Aí eu desci o carro, parei em frente da casa dela. Aí ficamos conversando em frente da casa dela e tal, esse negócio todo, e aí começamos a se conhecer melhor. De vez em quando a gente se falava e tal, ligava, ô, como é que você tá e tal, né, depois de passar do carnaval e tal. E depois acabamos se vendo com constância e acabando começando a namorar, e aí estamos juntos há 40 e tantos anos. Mas foi legal, foi legal. Ai, que maravilhoso, amor de carnaval. Olha que belezinha. E aí, a importância do carnaval na sua vida, porque basicamente você construiu a sua família dentro do carnaval, né? Isso é maravilhoso. Fala para mim qual é a importância do carnaval na sua vida. A minha família toda, ela é, assim, grande parte da minha família, ela é envolvida com o carnaval, né? Na parte minha e da Maria Helena, nós somos Rosas de Ouro, e a gente tem um grande apreço pela escola, pela história da escola, pela luta que nós tivemos dentro da escola e pela volta da escola a ser uma escola de samba real, uma escola de samba de verdade, né? Uma escola de samba que vai para a avenida com o samba para ganhar o carnaval. E não com luxo, com fantasia, com tudo, principalmente o samba, que a gente luta muito para ter dentro da escola, não do jeito que era anteriormente, que a gente sabe até que é difícil, porque não existe uma formação de sambista nas escolas hoje, as pessoas chegam para desfilar, termina o desfile, joga a fantasia lá fora, no último dia vai embora e só volta ano que vem, e não era isso. Então a gente luta um pouco para essa coisa voltar, para ter um pouco mais de apego dentro da escola. Então a escola de samba para nós é fundamental, o samba, na verdade, é que é mais fundamental ainda, porque a minha família, assim, tem meus irmãos que desfilam no Vai-Vai, e minha cunhada, meu irmão que desfila no Vai-Vai, tem ala no Vai-Vai e tal, e é meu irmão mais velho. Eu sempre estou junto com ele, a gente sempre conversa muito a respeito de carnaval. Ele tem um ateliê na casa dele, que ele faz a ala dele, faz a ala de várias pessoas dentro do Vai-Vai. E a gente tem essa coisa, né? A gente é muito ligado pelo carnaval. A gente gosta muito dos ensaios técnicos, gosta de ir para o Rio ver as escolas de samba. Já desfilei na Vila Isabel, no Rio de Janeiro e tal, que é a escola que eu gosto. A Maria Helena já é Portela e tal. Mas a gente tem essa coisa de lutar para que o carnaval tenha um pouco mais de samba, um pouco mais de verdade, né? No desfile, dessa coisa ligada ao samba. A gente que acha que está muito comercial, né? O carnaval. Ele está muito grande na parte alegórica, ele está muito ensaiado nessa parte de ficar fazendo coreografia. Eu não curto muito coreografia, não. Até tinha no nosso tempo, mas era muito pouco, era mais samba no pé, era outra coisa diferente. Então a gente luta muito para que o samba real volte às escolas de samba, é isso. Bom, as escolas de samba, na verdade, ela foi uma das primeiras economia criativa que houve no Brasil, que o negro teve envolvido, porque ela começa a partir do início do século XIX, século XX. E o que acontece? As escolas de samba tinham alas ligadas às pessoas da escola, que era praticamente um sustento que ele tinha durante um tempo de carnaval, que até garantia alguns meses depois de sustento nessa economia criativa, que eram os chefes de ala, que eram as pessoas que faziam alegoria. Isso tudo era nas casas, né? Então, as pessoas de dentro da escola, principalmente as pessoas negras, brancos pobres, eram mais envolvidos nessa indústria do carnaval. Era uma indústria mais caseira do que essa indústria que existe hoje. Então, eles subsistiam do carnaval, eles subsistiam das escolas de samba. Isso foi uma economia criativa muito eficiente, muito boa, e criado especificamente até por parte das mulheres, né? Porque o samba é matriarcal esse começo do samba nas escolas de samba, as mulheres foram, como são ainda hoje, menos, mas foram mais, como são ainda hoje, fundamentais.
Então, o carnaval, e como economia criativa, e uma das primeiras economias que teve, como eu falo, na Brasilândia, ele era muito necessário, porque tinha muitas pessoas da Brasilândia que, quando chegava o carnaval, os ensaios, com as barracas, com as coisas que eles faziam, com as festas que eles participavam, que nós, na verdade, participavam, mas que essas pessoas já estavam ligadas à economia da escola, os chefes de ala, eram tudo pessoas do locais, pessoas pobres, a maioria negra, né, na verdade, então pessoas mais carentes, vamos dizer assim, mais pobres um pouco, e isso fazia com que eles tivessem uma condição de ter um sustento advindo do carnaval. Isso era fundamental naquele tempo, quando passava o meio do ano, já começava aquela economia criativa e se acelerando até chegar ao carnaval, depois parava, aí vinha disputa de samba enredo, aquela economia vinha se movimentando novamente. Então, isso era fundamental para que as pessoas ganhassem dinheiro e tivessem um desenvolvimento econômico a partir das escolas de samba. A escola de samba, ela agregava muitas pessoas, tinha muitas atividades nas quadras. As pessoas, vamos dizer assim, mais carentes, as pessoas que estavam mais ligadas à escola naquele tempo, sobreviviam de algumas coisas que faziam na escola, desenvolviam muitas coisas nas escolas. As escolas estavam envolvidas na comunidade e a comunidade estava envolvida nas escolas, você entende? Então, isso eu já não vejo mais, porque aquela economia criativa criada pelos negros no início das escolas de samba, elas passaram, a partir do tempo, aí para um outro segmento da escola, que são as pessoas que dirigem a escola, as pessoas que, sei lá, que fazem da escola um sustento, mas não ligado à minoria, não ligado ao povo, mas ligado a ele como uma microempresa, vamos dizer assim, dentro da escola, com o dinheiro passado para essas pessoas. Então, o negro começou a sair desse segmento, que é um dos segmentos muito que foi, né, um dos segmentos muito importantes para o desenvolvimento tanto da escola de samba, para o desenvolvimento verdadeiro e cultural, advindo do negro como sambista, e também para o sustento das famílias, a maior parte vivia ali. Então, isso foi muito ruim. Quando Rosas de Ouro saiu da Brasilândia, criou-se uma lacuna muito grande de todo esse envolvimento que a comunidade da Brasilândia tinha com a escola. E muitas pessoas, naquele momento que foi para 79, 80, que desceu para a freguesia do Ó, muitas pessoas já não foram. A escola ainda sofreu um pouco um baque, mas como a maior parte foi, ainda sustentou aquele veio poético, aquela garra, aquele samba que a escola tinha. Mas durante o transcurso, durante os anos, isso foi morrendo. A escola foi tendo vamos dizer assim, o presidente da escola, as pessoas que estavam na cabeça da escola, já foi tendo uma visão de tornar uma escola mais ligada à parte social mais elevada da sociedade brasileira, no caso aqui, São Paulo. Então o negro foi começando a sair, ele foi começando a ficar à parte da escola, ele foi perdendo todo o seu real significado de grandeza que tinha na escola, e a escola foi se tornando uma escola comercial, uma das grandes escolas comerciais que teve, e foi também puxando todas as outras escolas para esse mesmo caminho. E o samba, um pouco desse, muito desse samba, foi saindo de um lado, e essa grandeza, esse crescimento econômico foi entrando do outro lado. Então foi uma tristeza, né? Na verdade, para quem tinha uma visão do que estava acontecendo, nós somos praticamente perdendo a identidade de uma escola de samba. Hoje, por exemplo, as pessoas falam, né, não, vai ter que ter carnaval, não sei o que lá. O ano passado também achavam que tinha que ter carnaval, mas na verdade não dá para ter carnaval, a não ser que 98% da população esteja vacinada. Tá? Eu acho que é muito difícil expor as pessoas, expor a vida das pessoas é, no carnaval, mesmo porque
O carnaval é uma festa, né? Ele é uma festa muito forte dentro da cultura brasileira, mas eu acho que a pandemia afeta muito e põe muito em risco a vida das pessoas, né? Uma das coisas que é triste nesse sentido é que existe toda uma, uma economia desenvolvida dentro do carnaval por milhares de pessoas que ficam sem desenvolver suas atividades. E isso dificulta muito a vida de várias pessoas. A gente tem visto isso, a gente sabe, né? Que são os artesãos, são os carnavalescos, os chefes de ala, as próprias escolas que têm que subsistir, enfim, milhares de pessoas que trabalham o ano todo no carnaval para que a festa seja realizada. É muito triste a gente saber que isso ocorre também, mas se tratando de vida, é difícil a gente pensar escola de samba no momento atual. Enquanto não houver, como eu disse, de 90 para lá de pessoas vacinadas, de pessoas fora de risco dessa pandemia controlada, não tem condição de ter carnaval, não. É muito difícil. As pessoas falam, não vai ter carnaval, nós vamos fazer. Não tem como. Não tem porque nós, né, na verdade, os sambistas, os foliões, as pessoas que participam das escolas de samba, acabam aglomerando e acaba criando a possibilidade de voltar, após as vacinas, inclusive, de voltar tudo essa dificuldade, né, o que nós estamos vivendo hoje, né? É muito triste ver milhares de pessoas aí morrendo e o Brasil comandando até, né, parte dessa coisa. Então não dá para ter carnaval. É triste, mas não dá. A sociedade, evidentemente, como um todo, principalmente brasileira, é lógico, e em muitos lugares do mundo também, né? Mas principalmente a brasileira, ela vive as escolas de samba como um dos principais eventos que ocorre no carnaval, porque samba é uma coisa, a escola de samba está ligado ao carnaval, mas o samba que é o fomento, o samba que é a cultura real do que acontece aqui no Brasil, porque carnaval tem em vários lugares do mundo. Só que o carnaval brasileiro ele é diferente justamente porque ele é embasado pelo samba e ele tem o negro como mola motriz disso tudo. Então, hoje o povo brasileiro, evidentemente, está todo ligado nisso, mas é uma economia que é movimentada e repartida, vamos dizer assim, em vários segmentos da sociedade brasileira, nas camadas do meio, né, da pirâmide social para baixo. Isso é de suma importância para que muitos sobrevivam. Então, eu acho que é muito triste a gente ver que as escolas de samba não até estão tentando, né, criar condições de desfile, mas é como eu falei anteriormente, é como eu disse, não tem condição. Enquanto não normalizar todo essa defesa da vida, né? A medicina não avançar nessa vacina, essa vacina no povo todo, na grande maioria, não tem condição de ter carnaval, o que é uma pena, né? Porque o carnaval é uma das maiores festas brasileiras que tem. Mas é isso, a gente está vivendo um momento muito difícil. O carnaval é uma coisa que a gente gosta muito. É triste saber que não pode, que não vai ter, ou que não dá para ter carnaval e colocar em risco a vida das pessoas. Mas é isso, o carnaval vai ter que esperar essa onda passar, não tem jeito. Eu gostaria até, né, que as pessoas que estão ligadas às escolas de samba tivessem um pouco de bom senso para tentar voltar um pouco o samba para dentro da escola. Não é todas as escolas, porque tem muitas que ainda têm, graças a Deus, mas a maioria ela está num veio mais do gigantismo, ela está assim, no momento que o gigantismo chega a ser o principal dentro da escola. Eu acho que as regras que foram impostas para julgar as escolas normalizou, então todas as escolas estão iguais. Evidentemente, as escolas que são mais ricas, que têm mais posse, ou que têm mais capacidade de colocar o carnaval na avenida, elas se saem melhor, mas isso não significa que ela é a melhor, ela simplesmente fez um grande desfile, mas muitas vezes não é a maior e nem a melhor escola de samba para ser posta como escola de samba. Então, eu acho que tinha que voltar um pouco essa coisa do samba real para dentro das escolas, né?
e também trazer essa condição de economia criativa dentro das pessoas que compõem a comunidade das escolas de samba. Isso também é fundamental. Eu comecei o ano passado, né, no início do ano passado, a desenvolver o meu CD e fiz até um pré-lançamento desse CD. E foi muito legal, foi muito bacana, mas quando nós, pós-carnaval, né, esse último carnaval, passou aí, mas quando essa coisa estava começando a criar uma concepção de maior, de a gente se apresentar em várias casas e mostrar o trabalho. Infelizmente, a pandemia veio se acentuando, então aí tivemos que parar com eu, né, na verdade, com o meu pessoal, nós aqui, tivemos que parar com a divulgação desse CD, que chama-se Navio Negreiro. É uma música que encabeça essa obra desse CD, e a gente está esperando, né, evidentemente, as coisas melhorarem, essa doença e passar, para que a gente possa, né, voltar a difundir o trabalho, que é uma das coisas também muito bacana que a gente faz aqui em casa. A Maria Helena também canta, enfim, os netos estão envolvidos, as filhas, a família toda, e a gente está nesse compasso aí de espera para desenvolver mais, difundir mais esse trabalho, que é um CD de 13 faixas, que tem como música principal o Navio Negreiro, que é uma concepção da vinda do negro para o Brasil e os seus sentimentos ligados a essa vida e tudo que foi negado a ele. Então, esse CD está voltado para essa temática. As temáticas mais fortes dentro do CD é essa música Navio Negreiro, é A Força da Mulemba, que é uma música da Maria Helena também, e Mãe Preta, que é uma visão do que foi a Mãe Preta dentro do Brasil. É isso. Então, a gente está esperando passar essa onda aí para voltar a navegar o nosso navio em mares mais tranquilos. O Navio Negreiro é uma música que eu fiz num pouco espaço de tempo, mas que foi surpreendente assim no final, quando eu cantei, né? Inclusive para Maria Helena no dia anterior, dia posterior. Então ela vem, o canto que vem de longe, que vem do além-mar, carrega uma história triste que hoje eu vou contar. Balança navio negreiro, balança em alto mar. Não sei onde estou indo, não sei onde vou chegar. Liri, liri, lirirá. Ouço correntes batendo, barulho de corpos jogados ao mar, sem água e sem comida. Não sei se vou suportar. A dor fere a minha alma. Está escuro esse lugar. Meus olhos estão rasos d'água. Eu acho que vou chorar. Liri, liri, lirirá. Chegou o navio negreiro, acorrentado vou desembarcar. Eu sou uma mercadoria na terra onde vou morar. Trabalho e muito açoite, meu corpo começa a sangrar. Eu chamo pela mãe África, minha mãe vem me buscar. Liri, liri, lirirá, liri, liri, África. É isso.